Beleza? Vocês estão ouvindo bem o Léo aí? Tudo certo? Então vamos lá, gente. Estamos com uma galera aqui, ó. Estamos com 15 mil pessoas, 15 mil pontos, né? Bom, talvez até mais pessoas, em alguns lugares tem mais de uma pessoa. E estamos com comentário aqui atrás, ó, aparecendo. Ó, a galera boa aí já mandando umas perguntas. E eu quero que o Léo comece com algumas perguntas que ele já tem ali. E a partir daí, você pode ir mandando sua pergunta que nós vamos responder juntos aqui, tá? Então, que dúvida que surgiu nesse período aí? Pastor, a primeira pergunta que surgiu aqui, eu acho muito interessante ela, é como escolher uma equipe que me ajude em tempos de crise? Como encontrar as pessoas certas para nos ajudar nesse período de dificuldade? Muito boa pergunta. Eu e o Douglas temos usado muito aquela ideia do Bill Hybels no seu livro Liderança Corajosa dos 3 Cs. Exatamente. Não é? Que é caráter, competência, comunhão. E aí eu inseri mais um C lá, que é o coração. Muito bom. Então, primeiro de tudo, tem que ser uma pessoa de caráter. Você não pode chamar alguém que não tenha um caráter íntegro para te auxiliar nesse tempo. Segundo, é necessário competência. É o que eu falei. Por quê? Porque a crise revela o quanto você está preparado ou não. José, em tempo de crise, revelou que aquele tempo que ele ficou na casa de Potifar, na prisão, na verdade foi um tempo de preparação. E a crise revela sua competência, por isso que é importante competência. Em terceiro lugar, comunhão. Ou seja, se não for uma pessoa que goste de gente, gregária, uma pessoa que se relacione fácil com os outros, dificilmente vai exercer uma boa liderança em tempo de crise. Em quarto lugar, por que eu coloquei o coração? Porque se não tiver com o coração na visão do líder e com a visão do líder no coração, dificilmente esta pessoa vai se comprometer, ela vai apenas se envolver. E qual é a diferença entre envolver-se e comprometer-se? Quando você olha um projeto chamado X-Bacon, ali você tem o bacon e tem o ovo. Qual dos dois, a galinha ou o porco, está comprometido? Qual dos dois? A galinha está apenas envolvida, ela deu um ovo, mas foi embora. O porco não, deu a vida. Então, dificilmente uma pessoa dará a vida se o coração dela não estiver na visão do líder. Muito bom. Isso aí. E o Bill Hybels, ele enfatiza no seu livro que ele começa de forma proposital com caráter. Né? Que ele falou, às vezes a pessoa é super competente. Então pode ser, por exemplo, toca muito bem, prega muito bem, mas não tem caráter. Ele fala que aí dá um problemão. Porque é o caráter que sustenta, né? Essa habilidade. Então não adianta, você tem até uma mensagem muito forte que não basta talento, é preciso caráter. Porque talento é o que vai fazer você conquistar as pessoas e tal. Mas a real é que é caráter que vai fazer isso perdurar por muitos anos. Né? Que faz seu ministério ser sustentável, né? Exatamente. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. E quando meus liderados não me ajudam? Veja só, tem várias razões. Primeiro, se você não inspira com o seu caráter e com a sua paixão, talvez esta seja uma das causas. Segundo, as pessoas não vão se envolver se elas não entenderem com clareza a causa. Não é verdade? Eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas entendem o porquê, elas se envolvem no como. Às vezes não está claro para elas, às vezes o líder não sabe para onde está indo, não sabe por que está indo, se é que está indo, aí as pessoas ficam assim como sem muita motivação para se envolver nisso. Então eu acredito que, primeiro, eu preciso ser alguém que inspira pela minha paixão, minha dedicação, meu trabalho. Segundo, eu preciso passar para eles a clareza da causa. Certo, causa. E terceiro, eu preciso ser criativo na minha forma de trabalhar, porque quando você trabalha com criatividade e inovação, todo mundo quer fazer parte disso. Não sei se o Douglas... Eu acrescentaria um ponto que pode ser que, e aí liderado a gente está falando, porque ele perguntou quando a pessoa não me ajuda, né? Então você está falando de um liderado que é um líder com você, né? Que precisa te ajudar. Então pode ser que você escolheu errado. Exatamente. E não tem problema de fazer uma mudança. Sabe uma coisa que eu aprendi com o Craig Groeschel? Ele diz assim, que muitas vezes aconteceu isso com ele, no contexto de uma pessoa até contratada, de pensar, eu preciso mandar embora. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa tóxica, uma pessoa que não está conseguindo fazer o projeto fluir para frente. E aí ele diz assim, às vezes a gente fica, poxa, mas ela tem família, eu amo essa pessoa, ela vai ficar chateada. Então a gente pensa em tudo isso e é válido. Mas ele fala assim, mas você não ama os outros 20 funcionários? Que estão sendo afetados por esse um?
E você não ama a família dos outros 20, que os projetos não estão rodando por causa desse um. E no nosso caso, pensando em igreja, você não ama as 200, 300 pessoas da igreja que poderiam estar sendo abençoadas, mas não estão porque o projeto não anda por causa daquele um. Então, às vezes, é necessário você falar, fulano, infelizmente eu vou tirar você um pouco, porque eu percebi que talvez não seja seu chamado aqui, e nós vamos fazer uma mudança, e a gente não pode ter esse medo, porque esse é o nosso papel. Inclusive, até eu digo que uma boa pessoa fora do lugar pode ser uma tragédia. Sim. A pessoa não é uma má pessoa, ela apenas está fora do lugar. E aí, então, qual que é o papel do líder? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Muito bom. Um pouco de fermento levando toda a massa. Exatamente. Muito bom. Pastor, agora partindo de uma perspectiva de alguém que quer se tornar líder, tá? Nós falamos de alguém que já é, mas agora de quem quer se tornar líder. O que fazer quando o líder não nos dá oportunidade? Uma pessoa que quer começar a exercer o cargo de liderança, mas o líder dela não permite que ela exerça essa função ainda. Olha, eu penso que quem tem chamado para liderar, primeiro ele tem que aprender a servir, certo? E aí, o fato de ele servir tão bem, ele vai ser reconhecido não só pelo líder sênior, mas pela liderança sênior, mas como as pessoas vão reconhecê-lo e motivar a liderança a promovê-lo. Então, o grande problema é que as pessoas querem já liderar sem passar pelo estágio do servir. Vamos voltar a José. Antes que José se tornasse o governador, ele aprendeu a servir. Muito bom. Ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão. E quem que, na verdade, promoveu a José? Quem viu ele servindo. Então, por exemplo, eu chego pro Douglas e falo, pô, o Léo tem chamado. Aí vem o outro e diz, ó, o Léo tem chamado, cara. Aí vem a esposa Valéria e diz, pô, o Léo tem chamado. Daqui a pouco o líder, peraí, deixa eu prestar atenção nesse rapaz. Você percebe? Muito bom. Então, às vezes as pessoas não são reconhecidas porque elas não querem passar pelos estágios que antecedem o reconhecimento. E é legal isso porque o pastorado, a liderança, ela é reconhecida. Exatamente. E ela não é dada. Então eu não chego e falo assim, ó, agora você é pastor. Não, eu reconheço que aquela pessoa é pastor. Ou seja, antes do título ali, vamos dizer, ela já estava exercendo, ela já estava cuidando de um monte de gente, estava cuidando de um monte de grupo. Ela voluntariamente já estava fazendo. E aí a comunidade, e muitas vezes essa figura do líder, vai reconhecer com aquilo que a gente chama de unção, né? Mas você repara que quando José se torna o governador, ele já governava. Foi reconhecido o governador, mas ele já era líder na casa como escravo, já era líder na prisão, porque era uma mentalidade. Então, começar já fazendo, começar já servindo, e aí um dia vão reconhecer. Ah, mas não estão me vendo a liderança. Fica em paz. Deus sempre está vendo, e é Ele que continua no controle de todas as coisas. Não é o seu pastor, não é o meu pastor, é Deus que está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o tempo certo. Muito bom, excelente. Como saber se sou um possível líder? Existe alguma característica que eu posso identificar em mim como indivíduo? Olha, geralmente, uma pessoa que tem um dom natural da liderança, ela já tem um perfil temperamental diferente. Ela já é dominante, por exemplo. Certo? Segundo, ela é influente. Já percebeu aquele tipo de pessoa que aonde chega, ela influencia? Onde chega? Que é o tipo do Pedro. Vou pescar, todo mundo, eu também vou. Então ela é influente, certo? Ela é influente. Terceiro, é uma pessoa de caráter exemplar. Ela quer ser um modelo, ela deseja ser uma referência, ela quer inspirar outros. Ela é proativa. Você não precisa pedir para ela fazer. Certo? Ela faz. E é interessante que algumas pessoas são proativas porque elas aprenderam a ser. Outras são. Interessante. Outra ação. Se chegar aqui e tiver algo fora do lugar, ela coloca no lugar. Se chegar aqui e precisar de limpeza, ela está limpando. Se chegou aqui, tem alguma coisa para ser feita que não tem nada a ver com ela, mas ela vê que é uma necessidade, ela faz. Então, eu penso que são características de uma pessoa que tem praticamente um dom natural de liderança. Ela sabe reconciliar, fazer uma ponte. Então é aquela pessoa que realmente tem uma vocação natural para liderar um grupo. E claro que isso é desenvolvido, né? Claro. Você disse que é de uma aptidão e cada vez você vai ficando melhor naquilo. E uma coisa que eu aprendi com Javier Casademonte, né? Um amigo nosso espanhol, é um grande mestre de liderança. E ele disse assim, a gente gravou um vídeo que era assim, eu sei porque você ainda não é líder. E aí, ele sugeriu esse tema e eu pensei, vamos falar das competências, com certeza vamos falar de oratória, nós vamos falar de influência, né? Eu pensei nisso. Sabe o que ele disse? Inteligência emocional. Ele falou, tem muitas pessoas, e alguém aqui perguntou agora assim, olha, por que tem gente que tem chamado e não vai pra frente? E isso me respondeu, inteligência emocional. Por quê? Porque o líder, ele precisa ser previsível. O
que eu não quero como líder? Quem que eu não quero como líder? Alguém que eu chego na segunda, ele tá de um jeito, mas eu não sei como é que ele vai estar na terça. Aí eu chego na terça, ele tá bravo. Aí eu chego na quarta, ele tá calminho. Aí na quinta, ele tá estourado. Aí na sexta, eu nunca sei, eu não tenho segurança. E quem é o líder? Não é aquele o mais habilidoso, é o mais constante. Porque ele é uma coluna do prédio. Eu sei que eu posso chegar com o problema, igual você disse, né? Se o soldado não está mais trazendo problema, tem algum problema aí. Eu sei que eu vou chegar com um problema cabeludo ou um probleminha, ele vai estar lá, firme. Então, se você tem chamado do Senhor e você vai ser líder. E aqui eu queria até abrir um parênteses. Todos são líderes. Meu irmão, alguém você influencia. Tá, o que precisa para ser líder? Estar vivo. Inclusive o Maio diz o seguinte, que dentro de cada seguidor existe um líder oculto. Sim. Que precisa ser despertado. Precisa ser despertado. Então, pensa nisso. Inteligência emocional. Aí passa em você ser curado, em você ser liberto, você ser tratado, para que você possa ter essa firmeza no Senhor, para que todos os dias cheguem para você e saibam que você vai estar lá, firme. A crise está acontecendo, você está lá, firme. É muito lindo, né? Você encontrar alguns homens e mulheres de Deus que você encontra ele 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele está fazendo a mesma coisa, ele está na mesma direção, ele está na mesma constância, e tem sempre uma boa palavra, uma direção certa. Exato. Não é verdade? Isso é muito bom. Excelente. Como um líder aprende a fazer perguntas inteligentes? Veja só, primeiro, uma pergunta inteligente é aquela que é aberta e não fechada. Okay. Ou seja, quando você pergunta para a pessoa responder sim ou não, é uma pergunta fechada. Agora, quando você pergunta de forma aberta, o que queres que eu te faça? Não é fechado. Não dá para falar sim ou não. Sim ou não. Você tem que falar. Necessário vos é nascer de novo, não é? E então, como é que você nasce de novo? Certo? É uma pergunta aberta. Então, as perguntas inteligentes, primeiro, elas são sempre abertas. Segundo, toda pergunta aberta e inteligente mostra para a própria pessoa o início de um plano de ação. Por quê? Porque se eu faço uma pergunta aberta, a pessoa, ao responder, ela mesma está falando o que deve ser feito. Entendeu? Por isso que eu acho que o coach é importante. Tem pessoas que não conhecem o coach e não sabem que uma das ferramentas do coach é exatamente aprender a fazer perguntas inteligentes para que a própria pessoa diga a ela mesma o que tem que ser feito e assuma um compromisso com isso. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu aprendi com meu pai e que eu acho que vai te fazer fazer melhores perguntas é a questão da curiosidade, né? E esse coração de aluno. Eu quero aprender mais e mais. Até mesmo na presença de um liderado. Eu tô ali com um liderado tomando café, cara, faça perguntas. Eu li um livro que o autor dizia assim, o líder não é aquele que tem todas as respostas. O líder é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Exatamente. Para que a equipe possa fazer as respostas aparecerem. Interessante que eu não sei se eu já falei isso num bate-papo na outra conferência, eu estava com o pastor Abe Uber e estava com um pastor que tem um trabalho muito relevante no estado de São Paulo e mais outros pastores. Eu lembro que o pastor Abe Uber fez 3 perguntas para esse líder relevante. A resposta do pastor foi uma aula para todos nós. O Bruno, que estava conosco, o Bruno que trabalha aqui com a gente, falou, pastor, eu recebi lá instruções e tive uma aula que a gente não aprende na escola da faculdade. Percebe? 3 perguntas inteligentes numa mesa. A gente teve clareza de tantas coisas que a gente pode fazer no ministério a partir da experiência daquele pastor. Então, olha a importância de você realmente aprender a fazer as perguntas certas e perguntas inteligentes. É como se a pessoa que está ao seu lado, ela fosse uma mina de ouro. Exatamente. A pessoa que está ao seu lado é uma mina de ouro. Ainda mais nós que queremos que o Espírito Santo habita nela. Agora a pergunta é, o que é a nossa picareta? Que você vai conseguir tirar da pessoa? São perguntas. Porque quando eu chego falando, é como se eu estivesse colocando mais coisa na mina. Agora cada pergunta é cavocando, né? Inclusive, né, Douglas, outro dia eu até estava fazendo lá no Clubhouse um bate-papo com vários pastores jovens e eu disse para eles uma coisa que eu repito com frequência para os meus liderados. Sempre que você estiver junto com alguém que agrega valor na sua vida, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. E pague o café no final. Mas é verdade. Eu tenho comigo assim, sempre que eu vou buscar alguém, algum preletor, ou aquela oportunidade que eu tive de almoçar com o senhor aqui, eu sempre tenho 3 perguntas guardadinhas no bolso para fazer para os eles. Sempre. Então você que tiver a possibilidade. Muito bom. Faz uma última aí, Léo, para a gente ir para a próxima administração. Boa parte da galera que nos acompanha são mais jovens. Como o senhor acha que um líder jovem consegue o respeito dos seus liderados mais velhos? Bom, alguém perguntou aqui assim, como é que eu faço para os liderados me darem ouvido, me ouvirem? Olha que coisa interessante. Essa mesma pergunta Timóteo fez para Paulo, não é? Paulo percebeu que Timóteo era muito jovem e tinha
umas irmãzinhas na igreja que ia pegar assim na bochecha. E aí, meu menino? Aí, o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, você resolve isso da seguinte forma. Seja o padrão para eles. Na palavra, na fé, na pureza, no comportamento, na integridade. Seja um padrão. Porque quando você é sério no falar e fala com seriedade, o que você fala é sério, você não é sério na forma apenas, mas o que você fala tem peso, tem conteúdo, tem seriedade. Quando você é exemplo de amor, fé, pureza, não tem como. A sua vida lhe dá autoridade diante dos seus liderados. Muito bom. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Maravilha. Obrigado por esse tempo abençoado. Valeu. Um pouquinho pra gente lembrar qual foi a época que a gente gravou.